Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site. Afinal de contas, falamos sobre o universo dos chocolates. Em especial aqueles chocolates que são feitos direto da árvore até chegar a uma barra, ou de amêndoas selecionadas até chegar a uma barra de chocolate. Essas modalidades também são conhecidas como Tree to Bar, que significa exatamente isso, da árvore, né, da árvore de cacau até virar chocolate, ou bean to bar, que são as amêndoas de alto valor agregado até virar um chocolate. E vocês que acompanham aqui o podcast já sabem, né, o cacau, ele tem uma produção global muito limitada, são apenas alguns países que produzem cacau, e são países que, além de serem concorrentes, passam por problemas similares, problemas produtivos, problemas sociais, problemas diversos. Entender essa dinâmica entre esses países, a forma como eles competem, como eles colaboram, pode trazer um grande diferencial, né, para nós que produzimos cacau aqui no Brasil, para vocês, produtores de cacau. Por isso, hoje eu vou conversar aqui com o Moisés Schmidt, ele que é presidente da Associação de Agricultores Irrigantes lá da Bahia. Afinal de contas, a Bahia, que é o maior player de cacau do Brasil. Moisés, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Edson, é uma satisfação nossa estar com vocês aí. E dentro desse programa que relata, né, sobre o tema cacau, do grão à barra, todos sabemos, né, a situação que a cacauicultura que está passando aí a nível global, em questões de oferta e demanda, e sempre está trazendo novidades, notícias, né, informações sobre o que está acontecendo, né, o poder contribuir de alguma forma para nós é uma satisfação. Vale lembrar que há pouco tempo tive numa missão, né, junto com a Apex e Itamaraty, rodando aí 4 países do continente africano, e de lá trouxemos muitas informações, né, validamos muitos processos. Hoje a África, que participa com mais de 55% da produção, né, da oferta desse cacau a nível global, e o Brasil, que tem um vetor de crescimento importantíssimo sobre essa amêndoa tão requisitada a nível global, por demandas crescentes, né, que acontecem a nível de países consumidores, e o Brasil se destaca como um potencial crescimento dessa cacauicultura da nova geração, essa cacauicultura moderna, essa cacauicultura que vem realmente com essa pegada de sustentabilidade social, ambiental e também econômica. Tá? Então, vamos ter aí um tempinho para nós estarmos discutindo, conversando, dialogando sobre esse tema de extrema importância para o produtor brasileiro, mas também para a indústria, para a moageira e para a indústria brasileira, para atender essa demanda global. Muito bem, a gente vai trazer essas informações em detalhes dessa viagem que você fez, né, com o pessoal da Apex nessa missão, né, essa missão multissetorial que foi lá para a África Ocidental. Mas antes, vamos mostrar um pouco sobre a AIBA. Talvez alguns produtores, quando escutam esse nome, né, da AIBA, para mim remete muito ao algodão, mas também tem a produção de grãos, né? Vocês cuidam, e a produção também de cacau. Eu quero saber, conhecer um pouco mais dessa atuação de vocês nessas diferentes áreas, essas tradicionais, né, como algodão e grãos, mas e cacau, né, essa participação de vocês. Como foi a safra, né, do último ano de cacau, como que estão os produtores que fazem parte da associação, enfim, um panorama geral, né, de como que é a atuação da AIBA em relação a cacau. Bom, vamos lá. Vale lembrar que a IBA é uma instituição hoje com já 35 anos de história, né, bem construído e sempre focado na agricultura, e na agricultura iniciou, né, com foco em irrigação, e hoje contempla todos os produtores irrigantes da Bahia. A IBA sempre esteve presente nessas discussões junto ao governo, nesse alinhamento junto a produtores,
e também, quando se fala de governo, atendendo, né, essas demandas e esses diálogos, desde a parte de governos municipais, estaduais e federais também. Nessa história, a IBA se consolida com discussões em questões agrárias, em questões ambientais, atua fortemente nos assuntos sociais dos associados e, como uma associação diferenciada, também investe muito em infraestrutura, sempre em parceria com o governo do estado. Esses são os principais focos, de uma forma bem generalizada, do que faz a IBA, né? E como você bem colocou, a região do Cerrado brasileiro, e aí mais específico na Bahia, ela é muito forte na produção de soja, algodão, milho, feijão, mas não poderia ser diferente para a parte de fruticultura, que é o tema que nós estamos tratando aqui nesse podcast. E aí, mais especificamente na área do cacau, hoje já inserido, né, com alguns associados dentro das pautas da IBA, o cacau ele começa a aparecer em áreas não tradicionais, e aí a gente cita o Cerrado brasileiro, como um potencial produtivo, né, com cacau que traz esse tema de sustentabilidade, por se tratar de áreas de pastagens degradadas, aonde o cacau entra com o tema de reflorestamento de áreas degradadas de Cerrado brasileiro. Então, temos já cases de sucesso implementados nas fazendas, onde mostra realmente essa agricultura regenerativa com o tema cacau, né, com a produção de cacau e com o consórcio de braquiárias e outras, até algumas leguminosas sendo adotada junto ao plantio do cacau, dando ainda mais ênfase nessa questão ambiental que o cacau traz nessas áreas de cerrado. Nas questões sociais não é diferente, né? Essa agricultura, essa nova cacauicultura, ela traz um aspecto de qualificação de mão de obra, sempre há uma demanda por uma qualificação, seja ela na parte de tratoristas, na parte de drones, na parte operacional de poda, de implementação, de plantio, né, das mudas de cacau, inclusive na parte de produção dessas mudas, que é diferente dentro desse conceito que está se trazendo da cacauicultura de alta produtividade em áreas não tradicionais. Então, é um contexto amplo em relação a quando se discute, né, do tema cacau, mas que os associados da IBA que estão presentes aqui têm essa preocupação, porque reflete realmente, e aí sim, nas outras culturas, como soja, algodão, feijão, milho, que tem feito isso com excelência. E o cacau não poderia ser diferente, né? Como outras frutas, vale lembrar que a Bahia também tem destaque em uva, em manga, em mamão. Existem, então, essas culturas também parceiras que trazem essa conotação de sustentabilidade ambiental, social e econômica para o nosso estado. E a IBA, sempre muito vigilante, né, tentando atender a todas essas demandas em parceria com o produtor, em diálogo com os governos estados e federal. E foi essa a pauta que nós levamos, né, a essa visita que nós fizemos na missão multissetorial África Ocidental, né, uma missão que foi feita com a Apex e com Itamaraty, que nós vamos estar falando daqui a pouco. Muito bem. Só para a gente complementar essa situação dos produtores de cacau na Bahia, né, no Cerrado Baiano, vale sempre lembrar, pessoal, não sei se todos sabem disso, mas o Nordeste, a Bahia, como, né, foi comentado pelo Moisés, tem uma participação muito forte nas frutas, né, ali no Vale do São Francisco. É um recorde de exportação que acontece ali em diversas frutas, tá? É realmente um expoente, cara. Eu vejo o Nordeste mais do que essa questão de a gente tem o Matopiba, né, que é a nova fronteira agrícola. Eu vejo o Nordeste, eu sempre tive essa sensação, tá, Moisés, de que o Nordeste ele é muito mais do que uma nova fronteira agrícola. Eu vejo o Nordeste como o futuro do agronegócio brasileiro. Futuro sustentável,
É um futuro que une turismo, né, um dos grandes polos do Nordeste. Então, une um grande setor turístico com essa agronegócio muito pujante e que realmente traz novidades que deixa a gente muito feliz. E ver o cacau prosperando, né, nessa Bahia tão sofrida quando a gente fala em cacau, tá? A história do cacau na Bahia é uma história tão sofrida, e quando a gente vê essas possibilidades, né, de novos movimentos, né, novas áreas produtivas, área de irrigação, por exemplo, é uma questão muito recente e que está trazendo boas perspectivas para o cacau da Bahia. E agora, ter a AIBA nessa frente de ir numa missão e trazer esse interesse internacional, eu acho essa história muito que traz uma motivação e uma inspiração muito grande para os produtores da Bahia. Eu queria saber a sua visão em relação a isso, né? Aos associados, né? Toda essa revolução que a irrigação trouxe para essas regiões de produção de cacau, e até mesmo trazer, né, esses parâmetros, né, de como foi a produtividade ao longo do último ano, a produção, já que temos um cenário internacional tão intenso. Maravilha. Vou pegar alguns ganchos que você colocou aí, até para contribuir com essas suas colocações e tentando aí respondendo devagarinho esse nosso bate-papo. Primeiro a gente fala em muitos quesitos de sustentabilidade, né? E o que a gente tem defendido, né, como a IBA, é que a irrigação ela vem num fator de otimização de área, né, e de eficiência que traz a essas regiões do norte, nordeste brasileiro, que você consegue fazer 2 produções, até 3 produções em cima da mesma área. Então, quando se fala em eficiência, né, quando se fala em otimização de área, em menos desmatamento, por outro lado, nós temos que entender que nós precisamos produzir alimento, né? E do outro lado existe uma balança, onde existe a produção e existe pessoas que necessitam de comida, né? Que passam fome ainda a nível do Brasil. E isso ficou muito nítido, não é pauta aqui, mas tem que ser colocado, e ficou muito nítido, que a África é um dos continentes que ainda existe, né, necessidade de comida, né? Tem países asiáticos também, o próprio Brasil, né? Se nós trazer isso para dentro da própria casa, o próprio Brasil ele requer uma necessidade de comida, de incremento, né, de oferta de alimentos ainda. E como fazer isso de uma forma ainda mais sustentável? Então vem a conotação da irrigação, aonde com o fornecimento de água, tá, nós conseguimos otimizar em cima do mesmo pedaço de terra, nós conseguimos fazer de 2 a 3 safras. E a fruticultura não é diferente, né? Tratando do cacau, nós conseguimos trazer, e aí você citou no Vale de São Francisco, onde tem exemplos de alta produtividade, inclusive frutas com excelente apresentação, com excelente Brix, né? Brix é o açúcar, são frutas muito doces e que têm uma entrada no mercado sensacional, diferenciada em relação às outras. O cacau não é diferente. Então, o que nos traz e o que nos transforma em um potencial produtivo aqui, realmente o fator hora-luz, dia, ou seja, nós temos uma quantidade de luz ofertada pelo sol maior do que as regiões sul do país, e a disponibilidade de água no solo, ou seja, nós conseguimos fazer com o fornecimento de água, seja ele de superfície, né, que são as águas dos rios, ou as águas subterrâneas, os maiores lençóis freáticos que temos aqui, subsidiar essas produções com a parte de irrigação. Uma eficiência que nós trouxemos devido ao investimento de muita ciência, muita tecnologia, fazer isso de uma forma sustentável e produzir a maior quantidade de alimentos com essa água ofertada nas lavouras. Então, isso para nós é eficiente. E o cacau ele está se inserindo dentro dessa modalidade, que já é usada em outras culturas. Então, nós estamos conseguindo ter hoje um cacau com alto teor de Brix, um cacau em áreas irrigadas com alta produtividade. Inclusive, cacau que conseguem dar um retorno mais rápido aos investidores,
porque quando se tem sol, nós conseguimos um crescimento vegetativo maior e ele fica pronto para entrar no momento de produção ainda mais rápido. Você vê cacau em áreas tradicionais, que se falava em 4, 5 anos para entrar no momento produtivo, nós já temos exemplos aqui na Bahia, em áreas não tradicionais, de cacau com 1 ano e 8 meses já conseguir entrar no momento produtivo e a gente está tendo os primeiros frutos. Então, é uma nova realidade para essa cacauicultura, com mais eficiência, e que nós vamos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, num horizonte aí de 5 a 10 anos, tornar o Brasil expressivo nessa parte em oferta de cacau para atendimento dessa demanda global. Tá? Então, é um cenário muito positivo, é mais uma opção, mais uma possibilidade para o produtor, para o governo estadual, para o governo brasileiro, tá levantando essa bandeira da cacauicultura, e saímos daqui depois de toda essa eficiência, com ainda ganhar na parte de sustentabilidade social e ambiental que a cultura do cacau traz para as regiões que implantam essa cultura, essa atividade. Muito bem. E a gente chega ao ponto, né, de ter essa missão. E aqui vale ressaltar algumas coisas, pessoal. O Brasil, né, e diversos países africanos, o Brasil tem uma atuação muito forte em dar apoio agrícola, né? O Moisés trouxe uma questão importante que tem muitos países, né, muitos povoados africanos que sofrem com algo além da fome, que quando você passa da fome, você entra numa situação que é a situação de inanição, que é assim, você passou da fome, você está desfalecendo, mas você ainda tem, né, toda uma sensação, você ainda está vivo e passando fome. Enfim, quem vê documentários da África sabe mais ou menos o que eu estou falando, né? A pessoa chega a um estado, né, tão delicado que se você der um alimento para ela naquele momento, é capaz também dela acabar falecendo, porque assim, quando você chega no estado de inanição, é um estado em que o organismo realmente está no seu extremo, né, de fome, e é muito complicado, é uma situação que nos preocupa bastante. E o governo brasileiro, ao longo de muitos anos, tem levado tecnologia de agronegócio, tecnologia de maquinário agrícola, várias missões, vários programas internacionais, porque a gente está num paralelo tropical muito parecido, né? Então, muitos dos nossos manejos, do nosso conhecimento, quando aplicado lá na África, a tendência é de ser uma tendência de muito sucesso. O cacau é um exemplo meio atrapalhado disso, porque o cacau se adaptou, né? O cacau é brasileiro, é da América, se adaptou lá na África. E a gente está nesse momento de troca de conhecimento, de troca de sabedorias. E essa missão, ela tem toda essa bagagem, né, dessas conexões, né, entre Brasil e África, levando em consideração que boa parte da nossa população é descendente, né, de africanos. Tem países na África que falam português, ou seja, muitas ligações entre Brasil e países africanos. E aí a gente tem essa missão, né, multissetorial que foi lá para a África Ocidental. Moisés, você estava lá, você passou por esses países. Qual que foi as sensações que você teve passando por esses países? Como foi a recepção de vocês? Como foi essa oportunidade de participar dessa missão? Edson, acho que você colocou muito bem, né, na questão da fome, você frisou aí, e quando você traz, né, uma agricultura que é normal, ou seja, é intrínseco, né, dentro do agricultor e do pecuarista brasileiro, é fazer com eficiência, fazer bem feito e fazer com sustentabilidade econômica, a gente consegue realmente estar ofertando, né, a essas demandas internacionais. O Brasil é um país nitidamente agrícola, né, e é isso que essa fatia do Brasil consegue fazer com muito profissionalismo.
Então, quando eu adentrei a África ali por convite, e por incrível que pareça, a primeira vez que vou à África, e um convite que, bom, hoje eu até agradeço por ter recebido esse convite, né? Já estive na China, já estive na Índia, Oriente Médio, Europa, e não tinha ainda entrado à África para ver a realidade daquele país e os potenciais que eles se encontram, né? Então, através do Itamaraty, da Apex, né? Aí, em qual eu agradeço Alex Giacomelli do Itamaraty e o Jorge Viana, presidente da Apex, em que nos fizeram um convite aqui para a IBA, isso para ver o tema, né? Foi amplo, da questão da agricultura. Lá tivemos também alguns temas como algodão, e o foco do cacau, ele ficou em evidência porque quando chegamos ali em Nigéria, Gana e Costa do Marfim, eles representam hoje mais de 55% do cacau ofertado, né, a nível global. Então, fica muito evidente o trabalho que o cacauicultor, com o governo daqueles países fazem, e inclusive a importância que essa cultura tem como arrecadação, né, para os governos daqueles países. Então, debatemos muito essas pautas. Entre Gana e Costa do Marfim, nós tivemos nas associações que representam o governo junto aos produtores, né? Em Gana é a Cocoa Board, e na Costa do Marfim é o Conselho de Café e Cacau, CCC. Discutimos com os presidentes daquelas associações para entender realmente o contexto, tá? E de que forma que eles entendiam, como eles faziam para o relacionamento do produtor através do cacau com o governo interferir em todos esses aspectos. Também fomos a alguns produtores, tá? Onde nós observamos ali uma cacauicultura totalmente manual ainda, né? Devido à grande oferta de mão de obra e uma mão de obra ainda muito barata por parte do continente africano, um pouco diferente do que a gente vê no Brasil, onde as culturas já estão mais mecanizadas, e bem diferente do que a gente vê já na Europa, aonde estão totalmente mecanizadas devido ao alto custo da mão de obra no continente europeu. Então, realmente há essa disparidade, né, na tecnificação de ambos esses continentes que eu citei agora, mas é importante e foi interessante viver isso, porque a gente começa a realmente trazer esse comparativo e aí fazer esse comparativo a nível de Brasil, tá? Para ver aonde nós estamos acertando, o que nós precisamos investir mais, quais as qualificações, qual é o diferencial desse cacau que nós da África para o que nós precisamos trazer no Brasil e vice-versa, aonde nós conseguimos auxiliar também aos países africanos, investir um pouco mais em tecnologia, investir, porque cá para nós, queremos aumentar a nossa produção de cacau a nível do Brasil, ok, queremos e vamos fazer isso, até por tudo que foi visto, e eu costumo dizer a bola da vez, né, para atender essa demanda crescente, ela está no Brasil, né, por essa questão intrínseca do produtor de tecnificação, de fazer em larga escala e tudo mais. Mas a África jamais vai deixar de ser um produtor de cacau, e essa transferência de tecnologia de países mais tecnificados, aí Brasil, Europa, para a África, é de extrema importância, quando se fala numa qualificação de mão de obra, no aumento de qualidade de vida daqueles que operam na agricultura e na pecuária daqueles países também. Então, é uma missão que foi extremamente importante nesse sentido. Conseguimos fazer muitos contatos a nível de embaixada, de associação, próprios governos que nos atenderam, e viemos com uma bagagem muito rica, tá? Né, em relação a realmente potencial de produção, né, com um cenário social do que é a África. Né? Conheci um continente africano que eu não tinha esses números, de 1 bi e 400 milhões de habitantes, né? Uma Nigéria superando os 250 milhões de habitantes, ou seja, tem um potencial, tem uma oferta da mão de obra muito grande. Até então, esses números eu conhecia muito na Ásia, né, da China e da Índia, e o continente africano me surpreende agora com essa grande oferta de mão de obra,
e essa população existente nesse país. Se nós pegarmos num horizonte de médio e longo prazo, é o que eu digo, se nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida dessa população, nós vamos ter dois vetores. Primeiro, que a África precisa produzir, né? E é nítido, é claro, quando nós vamos lá, nós observamos que existe uma África que não consegue atender dentro da sua produção a demanda existente no próprio continente. Então, nós precisamos elevar o nível de produção. E, por outro lado, aumentar, melhorar o poder aquisitivo dos que moram lá, né? Então, nós vamos ter um equilíbrio na balança, uma melhor qualidade de vida para aquele continente. E nós, como Brasil, conseguimos contribuir com isso. Por outro lado, aprendemos muito também, por ser o maior continente produtor, né? Os maiores países ali, entre Gana, entre eles os principais, né? Gana e Costa do Marfim, e por mais que seja uma cacauicultura ainda muito rudimentar, muito manual, tem alguma parte de tecnologia, de estande de plantas, de conduta que é feito com a cacauicultura, que eles são referência, né? Eu não tinha visto no Brasil ainda, e foi uma aula, foi uma aprendizagem, e que nós conseguimos trazer essa modelagem para o Brasil e melhorar ainda mais aí o nosso cenário dessa transição que nós estamos fazendo, né? De uma cacauicultura na cabruca, como é sempre bem falado aqui, e que inclusive nós devemos defender essa cacauicultura como um nicho de mercado, como um cacau atender esse mercado gourmet, né? E nessa cacauicultura não tradicional, que é para atender essas grandes demandas internacionais, para chegar a um cacau a nível de Ásia, né? Como China, é um grande país consumidor. E, bom, se eu falar de mercado de cacau, o Brasil, o mundo está demandando por cacau, né? De América do Norte, Europa, a Ásia é demandante por cacau hoje, inclusive dentro desse cenário de 2 anos de queda de oferta, tá? Mas então, o país África, né? Os países Áfricas dentro deste continente, eles têm a sua realidade, eles têm seu potencial produtivo, tem muita tecnologia, muita expertise, né, a acolher, e aí nós, como Brasil, somos ofertantes dessas tecnologias e desse conceito. Então, há uma via de mão dupla, tá, entre o continente africano e nós brasileiros para dar um próximo passo sustentável à cacauicultura global. Tanto é, pessoal, já vou chegar na minha última pergunta. O nosso podcast, infelizmente, ele é muito rapidinho. Gostaria de ouvir mais sobre essa experiência, mas quem quiser ter um gostinho dessa experiência, de entender esse universo do cacau africano, vai ter uma oportunidade em São Paulo, né, dos dias 19 e 20 de março, que é o Partnership Meeting, né, é um evento organizado pela Fundação Mundial do Cacau. Aqui no Brasil eles são representados pelo Cocoa Action, já tiveram aqui algumas vezes no nosso podcast. E o Moisés, né, a AIBA, vai ter essa oportunidade também de estar lá conosco, enfim, muita troca de experiência. Para esse evento, o que a gente tem que estar preparado, Moisés, nessa visão de como é a produção africana e ter essas trocas aqui com o pessoal do Brasil? Você colocou muito bem, né? Hoje é considerado o principal evento global do cacau e está sendo sediado esse ano no Brasil. Então, você vê a relevância, a importância do Brasil nesse cenário da cacauicultura, né? De oferta de cacauicultura mundial, e não é diferente que vai ser feito nos maiores centros comerciais nossos, que é São Paulo, no estado de São Paulo, e será um assunto e assuntos relevantes da cacauicultura e de sua sustentabilidade do dia 19 a 20 de março. Né? O excelente trabalho que a Cocoa Action Brasil faz em divulgar, em promover, em trazer esses assuntos para um país que tem o potencial que o Brasil tem, e nós, como a IBA, como representantes de produtores de áreas não tradicionais de cacau, onde traz esse conceito de alta produtividade, de potencial produtora e de eficiência dentro do processo, iremos estar presentes lá para realmente estarmos discutindo essas pautas mais relevantes, né, como sustentabilidade, potencial de crescimento dessas áreas de cacau, irrigação como sustentabilidade e eficiência, as questões sociais
que vimos a nível de mundo e que conseguimos contornar dentro dessa agricultura moderna, eficiente e de qualificação de mão de obra, levar essas pautas e mostrar realmente que o Brasil tem um potencial para chegar nesses números que defendemos, e aí da Cacauicultura 4.0, que é um evento que nós fizemos aqui, já vamos para o 4º ano, que são os números de uma renovação de 200 mil hectares de cabruca e uma implementação de 500 mil hectares de áreas não tradicionais irrigadas de cacau no Brasil, é de extrema importância. Isso tem que acontecer para já, né? Nós planejamos isso no horizonte de 10 anos, mas nós temos que, dentro do meu ponto de vista, acelerar esse espaço, porque existe demanda para amêndoa de cacau, e essa demanda ela é para hoje, né? As indústrias moageiras estão demandando isso, e é uma oportunidade para o produtor estar fazendo essa implementação, esses investimentos, e que hoje estão pagos devido a esse mercado de cacau que chega a ultrapassar os $10.000 a tonelada. Muito bem. Fica então essa oportunidade para quem quiser participar lá em São Paulo, né, conversar com o Moisés pessoalmente, participar e conhecer a produção global, né, e a situação dos países produtores de cacau ao redor do mundo. Fica aí o convite para esse evento em São Paulo. Moisés, muito obrigado por estar aqui com a gente no podcast. Seja sempre bem-vindo, né, tanto você quanto a AIBA. Portas abertas aqui do site para vocês. Obrigado, Edson. Obrigado a todos que nos escutam aí. E sempre de portas abertas à disposição do produtor, do ouvinte, do curioso e dos que têm interesse em estar se inteirando um pouco mais do assunto das áreas irrigadas, do agronegócio brasileiro, em específico no seu programa da Cacauicultura. Muito obrigado, um grande abraço. Muito bem, pessoal, lembrando, né, você que acompanhou esse podcast, né, fica então mais uma vez esse convite, 19 a 20 de março, né, mês que vem, vai ter esse encontro, né, em São Paulo, né, dos principais países produtores, né, representantes da Costa do Marfim, Gana, da América Latina, da Europa, né, de países consumidores também, né, vão estar lá presentes. Então, vai acontecer lá no Hotel Tivoli, Mofarrege. A gente tem aqui, eu vou deixar essas informações aqui no link desse podcast. É só você visitar o site Notícias Agrícolas, né, e acessar a nossa aba de podcasts, procurar o do Grão à Barra, esse episódio aqui com o pessoal da AIBA. Eu vou deixar todos esses detalhes ali, né, para você poder realmente participar, que é uma oportunidade única, né, que está acontecendo aqui no Brasil, que vai reunir aí os principais países produtores e consumidores de cacau, para você ter esse panorama, né, global, né, de como os países enfrentam essa situação do cacau, né? Não é só o Brasil que está passando, né, por esse momento de preços intensos, dificuldades climáticas. Não é exclusividade do Brasil, todos os países produtores estão passando por situações similares ou até mesmo piores, né? A África está passando por doença, por dificuldade climática, além das dificuldades sociais que a gente trouxe aqui ao longo do podcast. Lembrando também, né, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. A gente tem uma playlist extensa de episódios, né, do podcast do Grão à Barra. Vai, né, escutar cada um deles, ou reescutar, assistir ou reassistir, vale sempre a pena. Assim você ganha, né, uma bagagem de conhecimento em relação ao cacau e ajuda aqui também o nosso podcast a chegar a cada vez mais pessoas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até um próximo podcast. Um abraço.